Bom dia, tudo bem com vocês, meus alunos? Como vocês estão? Vamos dar início a mais uma semana de aulas remotas, né? Então, nós vamos iniciar a nossa 8ª aula, tá? Começando a falar um pouquinho sobre os números decimais e introduzindo a questão das dízimas periódicas, tá certo? Então, vamos lá começar a nossa aula. Então, primeiro, pessoal, vamos começar entendendo o que significa uma dízima periódica, tá? Então, dízima periódica, aos numerais decimais em que há repetição periódica e infinita de um ou mais algarismos, dá-se o nome de numerais decimais periódicos ou dízimas periódicas, tá? Então, ó, a dízima periódica, ela pode começar logo após a vírgula, tá? Quando o número começa a se repetir, ó, várias vezes. Ou a dízima pode começar, ó, tem a vírgula, aí vai aparecer um númerozinho aqui, 8, e depois dele é que vai se repetir aqui os números, tá? Então, nós temos dois tipos aqui de dízimas periódicas, tá? Nós vamos ter a dízima simples, a simples, que é a que começa logo após a vírgula, tá? E a composta, onde existe uma parte que não é periódica entre a vírgula e o período, ó. A vírgula está aqui, o período é 3 e tem o número 8 aqui, tá? Então, quando o período ele se iniciar logo após a vírgula, a gente diz que a gente tem uma dízima periódica simples. Quando o período começar após a vírgula e depois de um número ou 2, não importa, ele não está começando aqui logo após a vírgula, então tem um número antes dele para ele poder se repetir. Então, aqui eu chamo de uma dízima periódica composta, tá? Então, nós temos dois tipos de dízima periódica, a simples e a composta, tá bom? Vamos lá, continuar. Vamos para o próximo slide. Então, vamos ter atenção, tá? Para que a gente entenda direitinho o conceito de dízima periódica, tá? Então, nós temos dois tipos de dízima. A gente tem a simples, tá? E a gente tem a composta. Dízima simples, dízima periódica simples. Período apresenta-se logo após a vírgula. Então, 2,333, o período aqui é 3, porque ele vem logo após a vírgula. 0,121212, o período é 12, porque vem logo após a vírgula. Então, assim que se inicia o período, logo após a vírgula, nós classificamos de dízima periódica simples. Dízima periódica composta. Então, entre a vírgula e o período vai existir uma parte não periódica, vai existir um número qualquer. Então, por exemplo, aqui, 0,3222, o período é o número 2. Só que esse 3 é a parte não periódica, tá? 2,15777, o período é o 7 e o 15 é o número que aparece entre a vírgula e o período, tá? Então, 0,3222 é um exemplo de dízima periódica composta, tá? Esse exemplo aqui é uma dízima periódica composta, dízima periódica composta. Dízima periódica simples e dízima periódica simples. Então, em resumo, pessoal, a dízima periódica simples, ela começa logo após a vírgula. A dízima periódica composta, ela se inicia entre a vírgula, depois tem a vírgula, vai ter um número qualquer e depois se inicia quando começar a se repetir um número, tá? Então, na dízima periódica composta, sempre vai existir uma parte que não é periódica, tá?
Vamos para o próximo slide. O próximo slide, pessoal, vamos relembrar o que a gente já viu, que é os conjuntos naturais, inteiros e racionais, tá? Então, diz o seguinte: analise os números da tabela, preencha com os símbolos pertence ou não pertence, apontando se pertence ou não ao conjunto dos naturais, ao dos naturais e inteiros e ao conjunto dos naturais inteiros e racionais. Então, ó, menos 3. O primeiro número que a gente tem aqui para a gente analisar é quem? É o menos 3, tá? Ele pertence aos naturais? Não. Então, a gente não vai marcar ele aqui, tá? Ele pertence aos inteiros? Sim, ele pertence aos inteiros, tá? Pertence. Ele pertence, tá? Porque os inteiros são os números negativos e positivos. Ele pertence aos racionais? Sim, pertence, tá? Se você não quiser colocar o símbolozinho de pertence, você pode colocar também um simples xizinho para indicar que pertence ao conjunto, tá? Pode colocar o símbolo de pertence ou não pertence, ou simplesmente colocar um xizinho, tá bom? Número 21, ele é positivo, então ele vai pertencer aos naturais, ele vai pertencer aos inteiros e ele vai pertencer também aos racionais, tá? 0,75, naturais não tem números com vírgula, então não pertence aqui. Se quiser colocar o símbolo de não pertence, é o E cortado. Se não quiser colocar o símbolo de não pertence, é só não marcar ele, tá? O primeiro, nós marcamos quem? Natural, inteiros e racionais. O 21 é as três coisas, é natural, é inteiro e é racional. O 0,75, ele é só racional, tá? Não pertence a esses dois conjuntos. 4/5, isso aqui é uma fração, 4/5. Números fracionários só pertencem aos racionais. Menos 52, então pertence aos inteiros, que é números positivos e negativos, e aos racionais. 200 vai pertencer aos três, ele é natural, ele é inteiro e ele é racional. E 0,2222, isso aqui é uma dízima periódica, tá? Só vai pertencer aos racionais, ok? Vamos para o próximo slide. Pessoal, o próximo slide é a nossa atividade proposta, que é semelhante ao quadro que eu fiz no slide anterior, tá? Então, vou fazer só a letra A, só o primeiro termo, né? Em relação ao mais 3, e os demais vocês vão preencher, tá? Então, mais 3, ele é um natural? Sim, ele é natural, tá? Você vai marcar com xizinho. Ele é inteiro? Sim. Ele é racional? Sim. Tá? Fracionário. Fracionário é natural? Não. Ele é inteiro? Não. Fracionário, ele só é racional. Então, eu fiz o 3 e fiz um terço. O menos 8 e o 0,3, vocês façam, tá? Vamos para o próximo slide. Número 2. Dadas as dízimas periódicas abaixo, indique o período de cada uma delas conforme o modelo. 2,555. Então, aqui nós temos uma dízima aqui simples, porque o período começa logo após a vírgula, tá? E o período é o número 5. Então, nós vamos chamar aqui de uma dízima simples. Porque o período ele começa logo após a vírgula, tá? 1,2 depois 777, o período é o 7, mas a gente tem um número aqui, entre a vírgula e o período. Então, esse exemplo aqui seria um exemplo de uma dízima composta, tá? 4,62, 62, 62, então, o período é 62, tá?
E o período começa logo após a vírgula, então seria uma dízima simples. 8,99, então o período aqui é quem? É o número 9, que é o que está se repetindo. E seria uma dízima simples, tá? As demais vocês vão fazer, ok? Vamos para o próximo slide. No próximo slide, pessoal, a gente está relembrando como é que a gente escreve na forma de fração, tá? Aí a gente tem aqui 3,2, uma casa decimal após a vírgula. Esse 2 equivale a uma casa decimal, então vai ficar 32 sobre 10. 0,74, duas casas decimais, então 74 sobre 100. 0,003, três casas decimais após a vírgula, então vai ficar sobre 1000. Uma casa 10, duas casas 100, três casas 1000, tá? Vou fazer aqui a letra D. Vai ficar 68. 68, deixa eu ajeitar que ficou 68 sobre, só tem três casas decimais, ó, sobre 1000, tá? Então, lembrando, uma casa decimal equivale a 10, duas casas 100, três casas 1000, tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula remota, tá? Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá certo? Estarei à disposição de vocês, tá? Fiquem com Deus. Um forte abraço, uma ótima semana de estudos. Qualquer dúvida, podem falar comigo pelo WhatsApp, tá? Tchau, pessoal.